Tá. De falar girando, porque senão o som sai... A cadeirinha move. E evita de entrar em assunto de política, essas coisas que podem invalidar tudo aquilo lá que você fala. Eu nem tenho nada pra dizer sobre. Vamos lá. Tá valendo? 3, 2, 1... Muito bem! Sejam todos muito bem-vindos. Eu sou Pedro Maranhão e você está no podcast Obras à Frente, o seu podcast do mercado imobiliário, construção civil e arquitetura. Para você que está assistindo esse episódio pela primeira vez e ainda não é inscrito no canal, não deixe de se inscrever e ativar as notificações, que todas as quartas-feiras terá um novo episódio. Os episódios novos são postados tanto no YouTube quanto no Spotify, os episódios completos. E os cortes são postados nas demais redes sociais. Então basta nos procurar lá por Obras à Frente Podcast. Gente, hoje o tema é bem legal. Confesso que estou bastante curioso e quero ver ela me convencer, né? Me disseram aqui que o projeto de paisagismo tem que ser no início da obra. Então, paisagismo tem que entrar no início da obra e ela diz que vai nos convencer disso. Qual que é a sua opinião sobre isso? Quero saber. Mas para me convencer sobre isso, ela que propôs o tema, Andréa Esteves, seja muito bem-vinda ao nosso podcast. Obrigada, Pedro. Faz tempo que eu tô tentando trazer ela, hein, gente? A pessoa trabalha. Se é porque tá trabalhando bastante, é porque tá trabalhando bom, né? muito. Não, tá é muita muito. Coisa, né? É muita demanda mesmo. A área externa ganhou um olhar, né? Exatamente. De atenção. Então, a gente tá aí, ó. Por isso lutando. Por isso que é um momento muito importante pra gente falar sobre esse tema. A gente vê o impacto visual, né? Vamos dizer, o público leigo mesmo vê o impacto visual que o paisagismo traz para casa. Para quem é investidor do mercado imobiliário, nós temos muito do nosso público que são corretores, Sim. Vê a diferença de vender uma casa com paisagismo bem feito e uma casa com paisagismo básico na hora da liquidez da venda. Pouco elaborado, né? Pouco elaborado, exatamente. E achei bem legal esse tema que você propôs. Confesso que estou bastante curioso até para poder entender, porque eu sempre vejo, na minha cabeça sempre foi, a hora que tá acabando, a hora que tá no final, chama o paisagista lá para dar um jeitinho. Planta junto quando o bolso também acabou, né? Exatamente. Quando as lágrimas já estão caindo, a paciência já tá, ó... Zero. Aí chega a pessoa e fala assim, não, você vai gastar horrores com plantas. A pessoa quer me matar, né? Exatamente. Fala, não, você tá pensando o quê? Você tá achando que o meu dinheiro nasce em árvores? Exatamente. Só que você é paisagista, você vai plantar uma árvore aqui que dá dinheiro? Mas é uma loucura mesmo, porque a gente vem aí há um tempo contar um pouquinho, né? Exatamente. Das minhas aventuras, né? Eu tenho aí 23 anos de escritório e eu sempre tive uma ligação muito forte com planta, com paisagismo. Meu pai era viveirista, meu avô produtor de frutífera. Então, eu tenho uma história muito forte com... Eu morei em chácara, imagina. Todo mundo fala, morar em chácara? Como assim? Eu morava em chácara, com galinha, com riachinho, tudo. E a gente tem uma relação muito forte com vegetação, com paisagismo, com arborização. E quando eu fui fazer a faculdade de arquitetura, eu fui porque eu sempre fui apaixonada em criação, em desenho artístico. E foi o que eu vi de mais próximo, mas nunca eu vislumbrei uma profissão que eu pudesse aliar a minha formação com algo que era meio que meu, né? Não era uma coisa que... Eu nem sabia que existia essa profissão. E quando eu estava no último semestre, montou uma barraquinha assim na saída da faculdade, vendendo livros, né? A gente consumia muito livro, porque não tinha celular, a gente não tinha Pinterest, a gente usava era livro mesmo. E eu me encantei com um livro que eu sempre fui preguiçosa para ler. Eu sempre fui muito visual. Então, era um livro inteiro de fotografia paisagística. E eu falei, que é isso? Eu fiquei encantada no último semestre. E eu falei, gente, todos os projetos que eu tinha desenvolvido até ali, tinha área verde e eu nunca tinha parado para observar. Todos eles. E eu falei, poxa vida, não é só sobre edificação, né? Construir não é só sobre edificar. É sobre pensar as áreas de respiro. E nesse momento eu me percebi paisagista. E aí eu fui atrás, ainda na faculdade, de
ter mais informações, fui fazer cursos. E aí, quando eu acabei de pegar o diploma na mão, eu já estava com o escritório montado para desenvolver projeto paisagístico. Então, foi meio assim, porque eu não tinha nem onde estagiar, né? Não tinha... Porque eu fui a primeira arquiteta paisagista da cidade. E eu tinha outros paisagistas agrônomos, homens. E eu falei, meu Deus, vamos lá, tem que ir, vamos lá. E foi uma trajetória muito legal, porque foi construída, sabe? Pedrinha, pedrinha. O meu primeiro projeto para eu cobrar o combustível, para ir até a obra, eu falei, olha, R$50 o combustível. Ah, mas e se eu não gostar do projeto? Eu falei, mas o combustível já foi. Já foi, se você não gostar. Vai ter que gostar, não vai ter jeito. E assim, foi bem gradativo mesmo, até as pessoas começarem a entender que eu poderia trabalhar junto e não tirando parte do mercado da arquitetura, mas somando. Eu acho que ainda é desafiador até hoje, porque ainda tem bons profissionais que têm dificuldade de entender qual é o meu papel, e eu acho que é uma super oportunidade para a gente conversar sobre, né? Verdade, com certeza. Mais engraçado dessa história, né? Tem sempre, às vezes a gente vê aquelas frases, né? Principalmente em filme, quando eu cheguei lá, tudo aquilo era mato. A sua carreira foi assim, né? Quando você começou nessa área, tudo ali era mato. Mato. E eu eu montei um escritório, ele tinha 3x3, e aí cheguei para olhar a sala e falei assim, ai meu Deus, será que vai? Aí eu tinha um contrato que era um valor durante 6, 7 meses, que era exatamente o valor do aluguel. Aí eu falei, vai. Tudo bem eu não comer. Tudo bem. Eu morava com os meus pais, então tá tudo certo. Bem, tá tudo certo, dá certo. E aí foi a coragem que eu precisava, porque eu tinha um contrato de 6 meses. E aí eu, de fato, encarei a coisa ali para desbravar um mercado que eu nem sabia como ia me receber. Não tinha nem ideia de como precificar, não tinha ideia nenhuma de como trabalhar. Mas, assim, eu falo que cabeçada é bom, porque primeiro a gente sabe que não é o caminho, você tem que desviar. E eu acho que faz a gente também ficar lapidado, sabe? Eu entendo que a gente vai começando a ficar maduro nas coisas a partir das frustrações e das coisas que vão dando errado. Mas tenho aí, acho que um monte de história louca, né? Pra contar pra vocês. Não, mas por isso já é bem legal isso que você contou, né? Porque, assim, esse podcast que eu falei, boa parte dos espectadores são pessoas que estão entrando na profissão agora. E, assim, hoje a internet está muito cheia de histórias perfeitas, de sucesso que aconteceu da noite pro dia. É verdade. Né? A pessoa não vê o tanto de mato que precisou capinar antes de chegar lá. E o legal da história é exatamente isso. A gente paga caro num filme do cinema pra ir lá ver o herói se dar bem logo de cara? Não, a gente não quer ver a pessoa... Tem que se frustrar. Tem que se ferrar bastante mesmo, bater a cabeça, dar errado. É isso mesmo. Pra fazer valer a pena. Quando eu fiquei grávida eu tenho 2 meninas, né? Uma de 15 e uma de 12. E quando eu fiquei grávida da primeira, eu tinha um prazo para entregar um projeto. Era um projeto grande na época para o meu escritório, significava bastante. E eu cheguei na obra e estava atrasado. E assim, a gente tinha que entregar naquele dia, porque no dia seguinte ia entrar a limpeza pós-obra e inaugurar a casa com uma super mega festa. Eu tava com quase 9 meses. Nossa. Eu saí plantando painel verde junto com todo mundo. Aí todo mundo para. Eu falava, não, nós vamos fazer acontecer e vai ser agora. Aí um dos membros da equipe, que é chefe de execução de uma equipe que ainda implanta para mim hoje, ele falava assim, mas a Andréia vai parir aqui. Imaginei ele falando. Aí eu falava, não vai parir aqui não, vai dar certo. E tem hora que é isso, pôr a mão na massa. E eu sempre fui do fazer. Então, para mim... coordenar a equipe é até mais difícil do que executar. Então, para mim, eu fui aprendendo também a fazer gestão, que é parte importante de um escritório, de um processo, né? Não é só criar e não só fazer. Exatamente. Então, equilibrando aí com as necessidades que iam aparecendo, né? Muito legal. Não, igual eu falo assim, é isso que eu acho o máximo. E
e que me coloca numa posição privilegiada aqui dentro desse podcast, né? Porque eu recebo de primeira mão muita informação que às vezes muitas pessoas não sabem, né? As pessoas que te acompanham na cidade às vezes não imaginam que, nossa, ela passou de... Não, é muito perrengue. Foi muito perrengue no começo da carreira. Não, perrengue. já chegou com o mercado consolidado, as pessoas valorizando o paisagismo. Não. Chegou lá como mulher batendo de frente com os agrônomos e conseguiu o espaço fácil para esse arquiteto. Não é bem assim, né? Não foi bem assim, não. Assim, eu vejo assim, como o assunto em si é sobre momento, onde a gente entra dentro do processo, né? Eu acho que um grande ponto para a gente trocar ideia aqui é o momento que, de fato, eu comecei a entender que eu precisava educar o consumo para que as pessoas soubessem de que momento eu entrava dentro da obra, né? E o maior desafio era educar o consumo no viés do arquiteto, porque é difícil você falar para quem já sabe. E a gente tinha um estigma, assim, de tipo assim, como que eu vou educar uma pessoa que, na verdade, já é formada, já tem formação, né? Então, eu tive que fazer um trabalho muito sutil de chamar para café, de sentar junto em evento e falar, que horas você está chamando para desenvolver a parte externa, né? Ou desenvolver o seu paisagismo das suas obras. E aí, muitos falavam assim, na hora que chega lá na parte de acabamento. Por aí, eu falo, você já pensou em começar... E aí eu jogava uma pergunta mesmo, assim. Já pensou em começar a me contratar? E, assim, arquitetos que já me contratavam. Você já pensou da gente começar a trabalhar juntos, a 4 mãos, lá no começo, na fase ainda que a gente não tem nada alicerçado, para que a gente possa desenvolver melhor essa parte da utilização do espaço externo, pensar junto nessa materialidade, o que a gente vai trabalhar de acabamento externo que dê menos manutenção, que facilite... Porque é isso, é sobre isso. O paisagismo, eu também aprendi. Não sabia como era, mas eu aprendi que o paisagismo ele vai muito além de planta. Planta é a cereja do bolo, é essencial para que a gente valide o trabalho do paisagista, mas é muito mais sobre as áreas de respiro, os usos desses espaços, a parte de infraequipamento, até porque faz muito mais sentido para um arquiteto que é técnico especificar onde vai ter a parte de passagem de hidráulico e elétrico e depois o engenheiro eletricista e hidráulico seguir aquele caminho, aquela diretriz, do que ele especificar e depois eu me adaptar. Ou o arquiteto adaptar todo o projeto dele de uso, né? Então, é um caminhar, assim, de aprendizado mesmo. De que até hoje eu penso, poxa vida, eu consigo ainda intervir nisso, na serralheria, no fechamento de gradil, que implica diretamente em fachada, então dá para trabalhar junto com o arquitetônico, dá para eu começar a pensar a parte de piscina natural, de piscina mesmo, né? De revestimento de piscina, junto com o projeto, para ele ter unidade, ter uma linguagem mais alinhada com a arquitetura. Então, iluminação. Sim. Então, assim, som. É muito ampla a área de atuação. Então, imagina um arquitetônico externo. Então, todos os projetos que envolvem a arquitetura da edificação envolvem a arquitetura externa, né? Sim. Então. E faz todo sentido. Para mim, achei bem legal. Gostei bastante sobre o tema e estou bastante convencido disso. É todo um projeto. E isso envolve cotas de implantação da obra. Exatamente. Igual você falou, envolve questões de equipamento. Então vai colocar uma piscina. A piscina vai ter um trocador de calor. O trocador de calor solta ar gelado. Vai ficar aonde? Não, várias vezes eu já coloquei trocador. Eu tenho um caso muito legal que a gente pôs o trocador de calor voltado para o pomar. E bem na direção do vento gelado, a gente trabalhou espécies de produção de área fria. Então, a casa dessa minha cliente dá pencas de maçã em Ribeirão Preto. Olha só. Porque foi elaborado para que a gente alinhasse uma situação que é problemática, onde eu vou pôr o trocador, para a solução, né? De fato, ter alguma coisa que ninguém tem em casa na nossa região, né?
Ainda mais que Ribeirão, com esse clima gostosinho. Fresquinho. Pique deserto de Saara. Fresquinho. As plantas estão amando essa seca. Não, nem me fala. Isso que assim, eu acho o máximo essa área. Eu não dou conta de cuidar do meu manjericão, gente. Já devo estar na terceira ou quarta tentativa. A sacada do meu prédio, o sol bate nela o dia inteiro, assim. Então eu jogo água de manhã... Quantas horas de sol por dia? 24. 24 horas de sol por dia. Se não jogar água o suficiente, a hora que eu chego no final do dia, ela tá toda murchinha, coitada. Não, e um dia que você teve gripe, acabou. Não regou. Não, se eu não regar um dia... Acabou. Quando eu chegar em casa, acho que ele já vai... com isso. Ele já vai estar no jeito. Eu já. brinco assim, ó. Coisas que eu fui, ao longo dos anos, colocando em contrato. Eu brinco assim, ó. A gente vai... O contrato começa assim, né? Você aceita tudo quando você... No começo. Quando você é recém-formada e tal, não sabe das coisas. Aí você fala assim, não, tá tudo certo. Não vou levar calote. Não tenho nem contrato. Aí, de repente, o primeiro calote, você vai lá e faz um contrato. Exato. Logo no Aí primeiro. você vai adicionando itens conforme a situação, né? E eu lembro que, assim, hoje eu coloco irrigação. Assim, eu não faço projeto se não tiver irrigação. Sistema de irrigação é garantia de jardim Sim. executado e com saúde. Não tem como. E outra, me fala uma pessoa que tem tempo de pegar mangueira toda noite para regar. Ou toda manhã. Eu vou acordar bem cedinho, tipo umas 5 horas. Porque 6 horas em Ribeirão, o sol já tá daquele jeito. Eu vou falar, meu jardim já é mais antigo. E, assim, a gente tá com... eu tô com um jardim de 13 para 14 anos. O sistema de irrigação era algo bem mais alto, o investimento, né? Hoje a gente tem muito mais facilidade. E na época eu não fiz, eu não vou fazer agora, porque é uma infra que tem que ser planejada, Sim. né? Não dá para ser feita depois. E eu tenho um sistema de aspersão. Então, assim, pelo menos eu não tenho que ficar na mangueira. Mas eu tenho que complementar essa aspersão. Porque é um jardim que eu tenho muita grama, então dá para tocar. Agora, quem tem só canteiro lateral, sofre, porque tem que jogar água, não tem o que fazer. É uma demanda insana, né? E o pior é que a pessoa vislumbra aquele jardim bonito que é o que tem no projeto. E... Nós já falamos, temos as condições adversas de Ribeirão Preto. Aí vai depender da irrigação da pessoa. Acordar cedo, tal horário, irrigar de noite. Vou viajar. Às vezes fica... Perde. Aí a qualidade do que foi investido se perde, né? Perde. A gente tem, assim, alguns pontos, né? Que a gente foi entendendo que era importante. Primeiro, a nutrição pós-implantação também é um outro ponto. Que... Hoje, assim, praticamente, se não for 100%, é 90% dos nossos projetos, eles saem da semana da irrigação já fazendo uma nutrição, eu falo que é uma nutrição bombástica, assim, igual quem vai na academia e toma whey, que é o básico. A gente põe whey mais um monte de outras coisas, né? Sei lá, eu não entendo, mas creatina, sei lá. Por quê? A gente entende que o paisagismo, hoje, ele tem espécies... que elas necessitam de mais nutrientes do que só o que a gente coloca no momento do plantio nas valas, né? Então, lá, aquele famoso adubo que toda a família tinha em casa, que era o NPK, né? Que era o basicão, 10, 10, 10, 10, 10, 30, 40, não lembro agora exatamente, mas era um combinho que era nitrogênio, potássio, e aí aquilo era o que a gente alimentava a comidinha das plantas. Não é mais suficiente, porque o clima mudou, a expectativa de quem consome paisagismo é muito diferente. Então, por exemplo, a gente faz um jardim hoje para um idoso. Idoso, eu tô falando assim, 70 a mais. Eles curtem ver crescer. 70 a menos, que é pronto. Então, assim, é outra formatação de projeto, né? Então, a nossa geração é ansiosa por si, né? A gente... Muito. Ainda mais agora na era da internet, que tudo acontece... Tudo é pronto. Um passo de mágica. Aí, os projetos... as plantas, elas vêm, assim, curadas, preparadas do fornecedor, do produtor, para dentro desses espaços onde ela vai ser implantada. E elas vêm...
necessitando de muito mais nutriente, porque o enraizamento dela já é muito outro, né? Já é muito mais capilarizado, então a gente precisa nutrir muito mais. Aí, quando a gente punha a mudinha, era uma raizica, então tudo bem você jogar um pouquinho, porque aquilo era o suficiente, hoje não mais. Então a gente precisa realmente tratar da alimentação das plantas de maneira adequada para o porte que a gente vai trabalhar nesse paisagismo. Então, a nutrição é a somatória da irrigação, a nutrição e esse planejamento aí de colocar as espécies certas no lugar certo é garantia do sucesso. Se a gente não faz isso de forma muito elaborada, é um jardim que vai ter um investimento e uma perda grande. E ele não vai entregar aquilo que a pessoa não entrega. Esperando, né? Não, como eu já vi... improvisos tem para todo lado, né? Às vezes a pessoa vai lá, tava lá em Curitiba, vi um jardim bonito com as alpíneas. A gente tem entendido o nome das plantas, hein? Ele estudou, hein? Ele estudou. Eu já gravei isso aqui porque na época de prédio, que eu trabalhava com construção de prédio, era clássico, né? Colocar as alpíneas bonitona e tal. Resolveu. Não, bonitona, desde que o sol não estrale nela o dia inteiro em Ribeirão Preto. Então a pessoa tá lá em Curitiba, friozinho, gostosinho, alpina bonitona, toda florida aqui lá. Aqui é só na sombra. Aí coloca aqui, se o sol da tarde bater nela, pronto, até a folha dela fica... Ela enrola. Ela se protege. Ela se protege do sol. Doido. Então, assim, olha... A gente tem que ter esse conhecimento mesmo, né? Assim, é um conhecimento que a gente pode buscar hoje fácil. Tem listas e listas de plantas para sol, para sombra, para região X, para Y, a gente consegue isso de mais fácil acesso. E a composição, né? Eu falo que é saber o que coloca e como coloca. Porque o paisagismo em si, a gente tem que pensar no momento da implantação e como ele se desenvolve. Porque diferente de um projeto arquitetônico, que é estático, e ele vai sofrer o quê? Interferências pontuais. Por exemplo, a gente vai mudar a cor desse edifício. É uma interferência pontual. Depois de 10 anos, é natural, 5 anos, que se troque a cor da fachada. E vai lá e repinta. Mas a estrutura em si não teve alteração. O paisagismo, ele não é estático. Porque as plantas vão se desenvolvendo e elas vão se formando e a cara do projeto vai mudando com o tempo. Então, tem projetos que a gente fotografa, daí 6 meses depois de implantar, que é um ponto que me favoreceu muito, confesso, a questão da nutrição, porque eu plantava, a equipe implantava, eu conseguia uma foto de portfólio depois de 2 anos. Aí, quando eu chegava, tinha um anão de jardim no meu projeto. Eu falava, meu Deus... Eu esperei 2 anos para uma foto ideal. Aí chega ali, tem um anãozinho. Tinha um sapo, anão de 7 anões. Mas, enfim, aí o processo de nutrir acelerou a minha possibilidade de ter portfólio. Então, eu consigo hoje ter um jardim formado em 6 meses, depois de implantado. E hoje a gente sabe a importância do portfólio, né? Oxe, né? Com certeza. Esperar 2 anos, porque... Já é assunto velho. Boa parte dos arquitetos aqui que estão assistindo vão se identificar com isso, né? Porque, principalmente quem trabalha com parte de... Com certeza. Faz o projeto, depois faz interiores, aí o interior nunca chega no final... Aí a hora que a pessoa chegou próximo do final, que você vai lá, já tem uma toalha esquisita, que aí já começa com as coisas que não existia. A bandeja que não existia. No meu caso, era anão de jardim. Imagina depois de 2 anos. Não, e lâmpada queimada. Assim, tem pessoas que, assim, que o jardim só fica lindo. Só. Aí a hora que eu tava falando, aí eu volto depois de 1 ano e fotografo de novo, é outro jardim. Então, assim, com o mesmo jardim, eu tenho várias possibilidades de portfólio. Tem jardim que eu fotografo anualmente desde que eu fiz. E ele só fica lindo, cada vez mais lindo. E é muito legal, porque a casa vai criando outra cara. Principalmente quando a gente tem arborização. Que a arborização consegue ainda mais trazer essa sensação de mudança. Né? Diferente de arbustos, mas árvores, elas têm uma mudança significativa. E aí a gente tem percebido isso, assim, de essa possibilidade de ter um jardim moldando e modificando a arquitetura
claro que no meu ponto de vista para melhor, porque ela vai ficando mais humana, né? Mais acolhedora, que a gente não tinha, né? Que a gente não consegue também, assim, com uma arquitetura estática, sem vegetação, só gramado, a gente não consegue ter essa percepção. Sim. Não, imagina, a gente já gravou aqui alguns episódios falando sobre design orgânico, também falando sobre a questão de neuroarquitetura. E todo mundo trouxe muito essa questão de trazer a natureza para dentro, para perto, né? Para próximo. Porque quanto mais a gente se afasta da natureza, mais doente a gente vai ficando, né? A gente conversou bastante já, assim, como biofilia é uma área que eu estudo bastante. Acho que fiz vários cursos de neuroarquitetura, porque é totalmente conectado, né? Uma coisa é totalmente conectado com outra. Mas eu vejo, assim, a gente tem uma percepção até no perfil do cliente que nos procura. Porque é como qualquer negócio, né? Um escritório de arquitetura externa, que é o meu caso, eu atendo clientes que são apaixonados por esse assunto, por esse modo de viver, né? Que valorizam muito mais estar na sombra de uma árvore do que num ambiente de gourmet fechado no ar-condicionado, que é algo que eu te confesso que é mais alinhado com o meu jeito de ser também. Mas a gente entende que esse cliente do gourmet fechado com ar-condicionado, ele pode não querer vivenciar o externo, mas ele quer ver. Mas ele quer ver. Então, as aberturas têm um lado bom e ruim. Quando eu abro, eu também permito que o sol entre. Então, como eu vou vedar isso? Como eu vou trazer conforto térmico? Então, são questões que não dá para dissociar. A arquitetura e paisagismo, eles têm que trabalhar junto. É assim, querendo ou não, tem que trabalhar. Verdade. Por isso que eu defendo a história da gente fazer a contratação do paisagismo antecipada. Porque a gente evita quebra-quebra, a gente evita custos com obra. De repente, eu vou colocar um brise só para resolver uma insolação, sendo que o paisagismo pode resolver. Questões de privacidade a gente resolve todos os dias. Todos os dias. E a gente sabe que os lotes hoje, por mais que eles sejam grandes, eles têm limitações onde o vizinho abre a janela, está dentro do teu espaço privativo. Né? A gente vê muito isso, né? Nos condomínios. Muito. E essa demanda de... Nossa, agora de privacidade. Preciso fechar. Preciso que o paisagista resolva o meu problema aqui de privacidade. Quando a gente está vendo isso antes, eu consigo. A gente consegue, né? No geral, resolver. Porque a gente consegue posicionar a piscina, tubulação de casa de máquina, de uma forma onde, às vezes, o muro divisa nos permite espaço que a gente pode já chegar com o Munk e colocar grandes portes. Mas quando tem 40 centímetros de canteiro atrás da piscina, muro e tubulação de piscina passando, não tem o que eu fazer. Eu posso tentar, mas eu não consigo, eu não tenho recursos para trabalhar, né? Exatamente, e pensar até a logística para levar, né, essas plantas, essas coisas até lá. Já elaborar isso antes. Eu acho muito interessante, de fato, entrar, né? Eu que estou do outro lado, que é a parte da construtora. Porque, assim, a maior parte de demanda dos clientes hoje, quero uma obra com qualidade. Isso aí é pré-requisito, a obra ser com qualidade. Quero uma obra que seja feita no prazo. Também é pré-requisito. O prazo você combinou, ele precisa ser cumprido. Né? Tem hora que prazo não dá para fazer milagre. Mas isso aí é pré-requisito. Agora, a maior demanda mesmo que a maior parte dos clientes tem é que se tenha uma previsibilidade de custo e esse custo seja cumprido. Exatamente. Né? E, então, tudo que envolva previsibilidade de custo, que não deixa... Já é positivo, já né? é positivo para mim. Porque se o cliente se preparou para aquilo desde o início... Que é isso aí que a gente faz. A gente fala assim, nossa, atrapalha fazer a obra? Um pouco atrapalha. Porque assim que eu vou começar uma obra... Fica um pouquinho mais lento no começo, né, sim, Pedro? Fica mais lento e gera, assim, bastante estresse e desgaste com o cliente de cara. Porque ele vai ver... Porque ele vai saber quanto vai custar. Não só o que é belo. Exato. A dor dele tá ali, né? Ele já passa a dor no começo. Então, assim, a hora que eu apresento o orçamento detalhado da obra... Até ele vai poder decidir. Agora eu vou recuar e vou me capitalizar mais para
Mas pelo menos Pra já fazer, consegue pelo até menos chegar já ver. com você e falar assim, André, vamos fazer o projeto, deixa tudo... Mas já pensa a logística, como que você vai fazer para levar tal coisa até tal lugar. Não, e inclusive com o planejamento antecipado, Pedro, a gente consegue que ele tenha, por exemplo, principalmente esse cliente que valoriza. Porque assim, o que nos contrata para ver, ele até aceita às vezes uma troca de uma espécie por outra, para a gente conseguir ter o efeito, mas às vezes não é a espécie que tem maior valor agregado, tá? Mas quem conhece e quer e consome, sabe consumir um projeto de qualidade, com um padrão bacana, ele vai entender que às vezes algumas trocas impactam visualmente. Então, ele consegue, por exemplo, tomar uma decisão muito mais consciente. Por exemplo, eu faço questão de tem um caso recente. A gente planejou antes. Ela queria uma oliveira centenária. E a hora que a gente trouxe todos os custos, é óbvio, isso puxou o orçamento paisagístico lá para cima. Só que estava num processo ainda de alvenaria. Ainda estava subindo a alvenaria. Então, o que a gente pode fazer para equacionar esse projeto e manter essa espécie que para você tem um valor. É um valor mais relacionado à parte sentimental do que propriamente ao valor financeiro. E foi tomadas as decisões para que a gente pudesse mantê-la e aí redimensionamos os demais espaços, entendeu? Não deixou de ter, mas teve plantas com menor custo, partes onde a gente podia reduzir porte, reduzimos porte. Então, a gente priorizou e foi direto ao ponto. Mas isso é de maneira antecipada. Sim, porque isso aí envolve, inclusive, o meu trabalho. Como eu falei, como eu tenho que entregar um orçamento detalhado, né? Planilhamento para o cliente desde o início, mostrar para ele que em 2024 ele não vai conseguir fazer uma casa com 3 mil reais o metro quadrado. Eu ainda ouço isso. Sério que eu não vou fazer com 3 mil? Não vai fazer. Então, não vai. Já faz parte do meu trabalho tentar ajudar a equacionar isso. Então, tipo, não, Pedro... E o paisagismo na planilha, não sei se você já reparou, eu já recebi muita planilha de obra que depois a pessoa fala assim, meu Deus, eu estava dimensionando o custo totalmente errado. Eles calculavam o preço de grama como paisagismo. Sim. Porque eles ligam, às vezes, a cotação mesmo, né? A pessoa que faz a cotação não é um especialista, ele é compras, né? Então, ele liga na loja de um viveiro de plantas e fala, olha, qual é o valor do metro quadrado da grama? X. E colocada, tanto, X. Vezes o metro quadrado permeável. E essa era a conta para planilha em paisagismo. Por várias vezes não era considerado mão de obra. Olha então, só. eu pegava, falava assim, olha... Aí o cliente chegava, eu tenho um budget de tanto para investir em paisagismo. E eu falava, a gente não põe grama. E é frustrante, porque o cara se preparou para ter o jardim. Aquilo. Já imaginou aquilo, olhou o 3D que tinha uma imagem ilustrativa de paisagismo. Mas é isso, informação gera menos frustração, planejamento também. Então, por isso... eu vou defender a história da gente entrar antes. Porque... faz todo sentido. Faz mesmo, não faz? Faz todo. Porque também tem outro ponto. Se o cliente se preparou para aquilo, igual é para o restante do orçamento da obra. Exatamente. Descobriu que não vai ficar 3 mil reais o metro quadrado. Já passou da fase da dor. Já passou da fase da dor. Vai ficar 4.500 reais o metro quadrado. Tenho dinheiro para fazer com 4.500? Tenho. Beleza, dali para frente a vida é uma paz. Não uma paz, mas perto do caos que é uma obra, depois que a pessoa já se preparou, já sabe quanto vai custar, é muito mais fácil. É verdade. E dali pra frente, ela mesma começa a tomar decisões. Vou dar uma economizada nisso aqui. Consciente. Eu vou gastar um pouquinho mais no mármore e vou economizar um pouquinho, né? Exato, a pessoa ela toma a decisão. Acho que eu gostei tanto dessa pedra aqui, que eu fui lá escolhi, vou gastar um pouquinho mais no mármore, mas eu vou ter que economizar no porcelanato. Exatamente. Porque eu quero plantar minha oliveira centenária lá na frente. Exatamente. É bem isso, assim. E, assim, a gente tem eu tenho uma missão muito forte comigo, assim, porque é uma área linda de trabalhar. Eu sou bem suspeita em dizer, porque eu realmente sou apaixonada pelo que eu faço. Minhas filhas, tem hora que elas falam assim, mãe, por favor, para de trabalhar. Eu não paro de falar de planta.
Mas eu faço com muito amor mesmo. E aí, eu fico pensando, eu falo, cara, nós temos várias faculdades de arquitetura que não tocam no assunto sobre paisagismo. E quando solta, eu sei porque eu abraço estagiários lá, né? A gente abre bastante para estágio. E as meninas falam, eu nunca imaginei que paisagismo era isso. Nunca imaginei. Eu sempre achei que fosse decorar nome popular e científico de espécie. E na hora de falar, esse é mais bonitinho que esse, combina com esse. E é muito longe disso, assim, é muito longe mesmo. Então, assim, eu falo que a minha maior missão hoje é passar um bastão, assim, de verdade. É educar para que os arquitetos se animem a trabalhar com paisagismo, porque é uma profissão que a gente pode usar todas as nossas habilidades como criativo, como gestão de pessoas, como gestão de equipe em obra. Eu falo todos os dias com empreiteiro, com pintor, com gesseiro, que é o papel de um arquiteto, de fato, né? Faço compatibilização de projeto, detalhamento de projeto dentro do Revit, dentro do CAD, uso o SketchUp, uso todos os programas de renderização. E é arquitetura externa. Então, eu falo assim, é muito mais do que saber sobre planta. É muito mais. E aí, eu brinco que é, assim, minha missão agora daqui para frente, porque o meu escritório já tem a gente já tem projetos que me permitem ficar, assim, orgulhosa. Falar, cara, a gente saiu de um quintal, né? E aí, eu falo, a minha missão hoje é estimular os estudantes e os arquitetos que estão aí começando sem saber o que tocar, a estudar mais sobre paisagismo, entender mais sobre o que é, de fato, a atuação do paisagista, assim como eu aprendi. Então, eu quero encurtar caminho, sabe? Porque eu tive que aprender que eu podia fazer tudo isso. E não só pegar o canteiro de 40 centímetros e tentar colocar alguma coisa ali, sem pegar nos canos. Perfeito. Mais ou menos isso. E eu acho ótimo, porque assim, é este o propósito desse podcast, desse programa. Então eu falo, quando eu criei o podcast, eu queria entregar para as pessoas aquilo que eu queria ter visto quando eu estava na faculdade. Ouvir histórias de gente do mercado, que está lá, que está vivendo, que vive isso diariamente, que vê as dificuldades, mas que vê as soluções e que consiga vir aqui e trazer uma luz para quem está vendo. Porque às vezes tem uma coisa que parece que não existe, né? Quando a gente vive no estado de ignorância total, a gente não sabe que não sabe. Exatamente. Entendeu? Exatamente. A ideia é, pelo menos, tirar desse estado e passar para o estado de... louco. Agora você sabe que você não sabe. O dia que eu vi o primeiro projeto, assim, hoje a gente faz projeto de edifícios, né? Paisagísticos para edifício, a compatibilização é louca, com gás. Não, é louca, gente. Eu nunca vi. É muito louca. Compatibilização de edifício, de jardineira é muito desafiador. E a hora que eu vi que eu tava na mesa, sentado, com dono de construtora, com engenheiro hidráulico, com engenheiro elétrico, com o cara que faz o projeto de ar-condicionado, com o cara que faz... E todo mundo se esforçando e se empenhando para fazer possível a implantação das espécies naquele local. Eu falei, gente, isso é muito importante. Assim, a gente conseguiu sentar na mesa e conversar com pessoas da construção civil que simplesmente era assim, ó, antes. Era assim, ó, sobrou esse quadrado. Aí você ia lá, planejava dentro daquele quadrado que dava, via insolação, né? Na hora que você ia plantar... Cano passando... Não, tinha tudo menos elétrica. espaço. Tinha tudo menos espaço. Você não conseguia 10 centímetros de terra dentro. E agora não, é um esforço bem coletivo para que a gente possa, de fato, ter essa arborização até nos edifícios. Então, assim, não é só quem tem casa, né? A gente vai além, porque agora a gente tem, assim, há uns 4 anos, talvez, a gente tem se aventurado em sistema de lazer, de condomínio. E, assim, tem sido muito legal também. A gente vai para um macro paisagismo, né?
Né, e o que é bem legal sobre isso, né? Eu sempre costumo falar uma frase que eu acho bem legal, que é: quando a gente prova do fruto do conhecimento, a gente sempre é expulso de algum paraíso. Aham. Então isso aí vale pra tudo na nossa Pra vida, né? tudo. Com vinho, É. com café. É. Tipo, a hora que você entende que o poder e a importância daquilo, aquilo que era paraíso pra você até Você ontem, falou, deixa de ser. Não, nem olha mais. Nem olha mais, de repente você começa a ver, caramba, olha a diferença do paisagismo. Eu sei porque esses tempos atrás eu estava na casa da minha irmã, lá em São Paulo, e dando uma volta lá na Vila Mariana, e eu fiquei impressionado com o paisagismo dos prédios da Vila Mariana. Todos os prédios. Aí eu falei assim, caramba, nós estamos em Ribeirão Preto, parece que é tudo cimentado. Eu chego lá em São Paulo... Mas já tá mudando, Pedro, para nossa alegria, de verdade. A gente tem recebido, assim, projetos para orçamento, e assim, é muito animador, porque eu vejo que é uma evolução no jeito de pensar mesmo. As construtoras hoje, eu sei que é um estímulo por venda. Não sou ignorante a ponto de achar... É porque eles acham lindo. Também. Sim, mas todo mundo pensando na venda, a liquidez da venda. É isso aí. Só que é como se a minha vez chegou. Por quê? Feliz mesmo. Porque não é porque o escritório vai ter mais projeto, tá tudo certo. Mas é porque o valor que eu dava, alguém começou a passar a dar. Perfeito. Sabe isso? De falar, meu Deus, agora as pessoas de fato estão me ouvindo. Porque eu falava... Como... Ah, tá. Só tá paisagismo. bom. Tá bom. Se sobrar, dá. Se sobrar, a gente põe planta. E se sobrar, nunca sobra. Não sobra. Não tem jeito. E aí, quando eu comento sobre a questão de irmos hoje de encontro pro planejamento de sistema de lazer e loteamento, é algo que eu vejo como também um novo viés, assim, do escritório, mas com uma missão maior. Porque aí a gente passa do bem-estar unitário ou unifamiliar e vai para um bairro, para um grupo de pessoas maiores. E aí, sim, eu acho que a coisa fica legal, sabe? Porque aí a gente para de ser exclusivo. Sim. E passa para o coletivo, que aí... aí eu acho que, de fato... Eu acho que eu vou falar, nossa, agora sim a gente tá crescendo como humanidade mesmo, sabe? De pensar na qualidade de vida de maneira mais ampla. Sim. Não, eu acho, assim, muito legal, porque igual eu falei lá da Vila Mariana, lá em São Paulo, quem tiver a oportunidade de dar uma voltinha lá... Bom, né? Perto do Parque Ibirapuera. Tudo, os restaurantes. Depois você desce no Parque Ibirapuera, dá uma corridinha lá. Pra queimar as calorias. Já vai gastar. Mas assim, é um bairro, lógico, em São Paulo quase não tem casas, né? A maior parte é tudo prédio, o que existe de casa tá derrubando para construir prédio. Só que já tem isso culturalmente, né? Já faz um prédio com baita paisagismo, porque se você não fizer, o seu vizinho tem. E muito bonito, e muito bem feito. E ele vai empacar a venda. Vai empacar a venda. Então, assim, é legal começar a mudar isso, né? Essa percepção. A gente tem visto isso, é interessante demais, assim. A gente tem visto isso bem organicamente, assim. É engraçado, porque eu pego... Se eu saio da cena, que eu tô muito envolvida todos os dias, minha rotina é sobre plantas, né? Mas quando eu saio e olho assim, 2 anos atrás, 3 anos atrás, eu vejo muito claro, assim, ainda isso como um embrião. O mercado imobiliário olhando para aquilo como um embrião. E, a gente tem que começar a ficar atento. Sabe assim, parece que eu vejo a conversa ali. Sim. A gente tem que começar a ficar atento, porque os prédios da capital, que são a referência para qualquer tipo de construção, né? Quando a gente vai vindo para o interior, a gente vai... Depois de alguns anos, a tendência, ela já chega aqui. Tá todo mundo fazendo sacada jardim. Tá todo mundo soltando loteamento com um mega sistema de lazer. Aí a gente começa a perceber um movimento para daqui... Claro que é tudo planejado, né? Mas daqui 2 anos, a gente já vai soltar um que ninguém tem. Que tem
Um por andar e sacada 100% da área, com a jardinada. Então, a gente começa a ver esse movimento. E eu olhando de fora, lá atrás, eu vi que isso começou a acontecer. E vai acontecer daqui pra frente, caminho sem volta. Sim, as pessoas vão sendo expulsos de seus paraísos e vão vendo a importância daquilo. Essa é a parte boa da internet, né? Ela democratizou muito o acesso. A gente vê pela explosão das tendências hoje. Né? A hora que aparece uma tendência, as tendências hoje deixam de ser tendências rápido, porque todo mundo tem acesso rápido, todo mundo faz rápido. Já captou. E de repente já todo mundo tem e parece que já passou. Mas é muito interessante o quanto isso pode democratizar esse tipo de informação. Por isso que eu achei bem legal trazer esse tema. Mais uma vez, te agradeço por você ter topado vir para falar. Porque, de fato, é romper um paradigma. Então, quantas pessoas eu tenho certeza que estão ouvindo esse podcast agora e nunca pararam para pensar do porquê o paisagismo entrar como um projeto no início da obra. Junto com os complementares junto com os complementares, para ser pensado, para trabalhar junto, para ter um suporte. Porque, assim, a gente já sabe sobre as questões do sistema educacional. Então, para todo lado, a gente sabe que tem uma defasagem, até porque 5 anos, se for ver, não é suficiente para preparar ninguém para absolutamente nada. E, assim, todo profissional sai da faculdade habilitado e não capacitado. É igual quando a gente aprende a dirigir. Opa, tem habilitação. Você pode pegar o seu carro sozinho. Vai pegar a estrada. Vou dirigir lá do sul do país até no norte do país. É devagar, né? É gradativo. É uma etapa de cada vez. Tanto que o mercado até... numa época, eu lembro que quando a gente sai da faculdade, a gente quer entender quanto ganha um profissional, né? Aí você vai e procura no site do CAL, né? Era CREA. Te dá desespero. Aí você fala assim, meu Deus, mas... Aí tem lá. Até tantos anos de formado X, até tantos anos de formado... Porque eles categorizam mesmo como... Até pelo que você pode entregar. Sim. Né? Entendendo que você não tem como entregar 100% se você acabou de sair habilitado. O conceito de sênior, né? Sênior acima de 10 anos. Exatamente. Não, mas eu sou muito bom. Mas abaixo de 10 anos, você é muito bom. Você não é sênior, porque sênior é acima de 10. Mas eu falo que é gostoso. Eu entendo muito, assim, que processo é sempre muito bom. Mas essa ideia de encurtar caminho para quem vem me agrada muito. Sim. Assim, de verdade, Por que Pedro? ter que dar as cabeçadas que a gente deu? Por que ter que sofrer? Eu falo que eu queria tanto que existisse a história de mentor na minha época. Nossa! Eu também falo sobre isso. Meu Deus, eu queria tanto ter tido um mentor. Eu teria evitado tanta dor, tanto estresse. Porque hoje em dia eu falo, a gente faz mentoria, né? Lá no escritório, chegam os projetos, assim, que a gente vai trocar ideia com quem está começando. Sim. E aí, nossa, eu faria isso. Aí eu ouço tudo, eu falo, ó, pensa assim, pensa assado. Porque eu acho que é legal o pensar, né? Sim. Pra não ser uma coisa assim, induzida e mastigada, até pra não ficar uma réplica do que eu faria, porque não faz sentido, né? Sim. A pessoa contratou outra pessoa pra fazer. Mas eu falo, pensa sobre isso. E pensa o que isso vai gerar. Porque eu queria ter tido maturidade para ter pensado. Eu não teria cometido alguns erros, porque eu talvez não sabia nem perguntar, né? Porque a gente não sabe nem perguntar o que é deficiente, porque é aquilo que você falou, você não conhece. Você está no estado de ignorância total. Você não sabe que não sabe. A partir do momento que a gente alcança essa sabedoria de saber que a gente não sabe... É mais fácil buscar. É mais fácil buscar. Falar assim, nossa, beleza, agora eu já sei do que eu não sei, né? Exatamente. Então, a gente já sabe por onde começar. Por isso que, em termos da ignorância, ela é gostosa. É gostoso você viver na ignorância. É acolhedor. É acolhedor, porque quanto mais você sabe, menos você dorme, né? Mas você sabe, Pedro, que eu falo assim, esses tempos agora, eu pude ter acesso a um grupo de paisagistas e a gente tem uma comunidade que a gente troca ideia e tal. É tão rico. É tão rico quando... a gente percebe que a gente pode ter a experiência que for. Você pode ter dado 1 milhão de cabeçadas, fazer os projetos mais complexos.
sempre tem alguma coisa que alguém vai te ensinar. Sempre. Sempre. Eu vejo pessoas que entraram no grupo há pouco tempo, que tem muito, muito menos tempo de atuação do que eu, e que as perguntas que essas pessoas fazem total diferença nas discussões. Então, eu falo, gente, é muito rico quando a gente se abre para troca, seja ela com quem tem muito mais conhecimento, seja com quem tem menos. Então, Verdade. eu acho a história quando você me convidou para o podcast, eu falei, tô lá já. Só não vou conseguir no mesmo dia, mas eu vou estar lá. Mas eu vou estar lá. Eu vou estar lá. Porque eu acho isso mesmo. Porque até quando a gente fala, a gente processa, né? Sim. A gente pensa sobre coisas que às vezes você fala, nossa, eu fiquei uma semana tentando resolver um problema. Na hora que eu falei com o Pedro, a solução veio na minha mente. Clareou. Né? E pra mim, André, por isso que eu falo que eu tô numa posição... uma posição privilegiada. Porque eu aprendo de primeira mão e eu assisto os episódios completos, né? Porque eu estou gravando... Você não pode pausar. Eu não posso pausar. A vida tá seguindo. Então, tipo assim, minha cabeça vai... Borbulhando. Vai borbulhando. Por isso que quando no começo eu falei pra você, ó, não tem um roteiro, que não é mais tem legal. um script, mais não legal tem ainda. perguntas prontas e vai fluindo. Você vê que é um bate-papo, ele vai fluindo. A proposta do podcast é isso, não é ser uma palestra, ser um bate-papo leve, só que ao mesmo tempo é riquíssimo. Por quê? Nos coloca aquilo que você falou, nos coloca para pensar. E eu aprendo aqui coisas que eu não fazia ideia. Então, nessa segunda temporada mesmo, eu abri um pouco mais o leque para algumas opções do mercado imobiliário. A primeira temporada acabou focando mais no pessoal da construção civil, construtora, arquitetos e tal. E a segunda temporada abriu mais o leque. Então, vieram aqui correspondente bancário, veio semana passada, o último episódio que saiu, que foi o Wendel Salomão, do cartório. Cara, ele sentou aqui... Até, gente, vocês que não assistiram o episódio semana passada, assistam, legal pra é caramba. Muito bacana, muito legal. Que legal, eu vou assistir também, não vi. Se você vi. é profissional, trabalha com cliente, se você ainda não teve problema com cliente, você vai ter. Um dia. Um dia você vai ter. E o cartório tem uma solução que pode ser muito boa pra você. E eu não sabia. Não, olha isso. Eu sentei com o Wendel aqui e virei pra ele e falei assim, tá bom. O que você pode trazer de benefício para mim? Enquanto a gente vai definir o tema, igual a gente fez aqui no começo. O que o seu trabalho, o que o cartório pode trazer de benefício para mim? Ele falou assim, não, Pedro, o cartório pode fazer isso e aquilo. E aí você fala, opa, caramba, a luz de alerta. Como que eu não sabia disso? Vamos fazer, vamos direto. Vamos falar sobre esse tema. É esse o assunto. E eu fiquei assim, cara, como que eu, que já tenho mais de 10 anos de formado aí de atuação no mercado, como que eu nunca ouvi falar nisso? Como que eu nunca ouvi falar? E agora, tipo assim, você falando também do projeto de paisagismo no começo, por um lado, na boa, gente, vou ser até bem sincero, na minha cabeça, eu penso, cara, como que eu sou trouxa, né? É óbvio que tinha que entrar no começo, agora parece muito óbvio. Mas mas não é, né? Mas não é, porque você fala assim, eu só vou pôr planta no final. No final. Mas é justamente isso, a gente conseguir entender que não é só sobre plantas. Quando a gente desmistifica o que de fato é uma arquitetura externa, um paisagismo, a gente começa a entender que é muito além de plantas. Aí a planta, sim, fecha o ciclo, né? Sim. Fecha o ciclo. E ela é, de fato, a penúltima coisa a entrar na obra. Sabe só o que entra depois? O quê? Externo, tá? Uhum. Limpeza pós-obra. Esse é o último, que é o que... Só. Que é o que passa pra pessoa entrar pra mudar. Pintura tem que estar pronta, infra de elétrica, infra de alarme. A grama. Não, aí a grama entra junto. Junto com o paisagismo. Aí todo mundo fala assim, mas eu vou pintar e vai chover e vai sujar. Não, se fizer planejado, não vai. Você vai pintar, você vai passar uma camada de areia em volta de toda a tua área do muro e do corpo da casa onde não tiver contrapiso em volta. E aí você toca. A hora que chegar finalização de pintura, entra paisagismo. Não adianta pôr antes, porque tem montagem de andaime. Sim. Não dá. Não dá mesmo. E é muito importante para nossa parte, porque nós somos os gestores da obra. Quem trabalha com a construção, né? No meu caso, eu sou o gestor da obra. Eu sou responsável pela gestão financeira daquela obra, pelo que o meu cliente se preparou para aquilo. Inclusive, quando ele está com financiamento imobiliário, que o financiamento não cobre o paisagismo.
Exatamente. Então, é que nem armário, né? Exato, não cobre o armário, não cobre o paisagismo. Então, iluminação também, né? Iluminação sim, mas não é só técnica, não tem decorativo. Então, o lustre não tem. Então, assim, é minha função cuidar, inclusive, do fluxo de caixa desse meu cliente. Exatamente. Como que vamos tomar uma decisão dessa no final da obra? Quando você fala em gestão, a gente tem hoje, assim, com o tempo, a gente foi sentindo necessidade de modificar a nossa proposta de orçamento. Ó, como o conhecimento faz também a gente começar a se adaptar às situações. A gente percebeu que a falta de informação dos próprios gestores nos colocava numa situação de gerar insegurança neles. Então, hoje a nossa proposta, ela conta com projeto, a partir de imagens e tudo mais, e um adendo, um anexo que a pessoa pode ou não contratar, dependendo de como ela enxerga aquilo como importante, que é a gestão dos prestadores na hora de implantar o paisagismo. Por quê? Porque envolve o mestre da obra, né, ou o engenheiro responsável, porque ele tem o time de quando a coisa de fato vai estar pronta para que a gente possa entrar com a equipe. Aí entra essa equipe de irrigação, que tem que andar junto com a elétrica, que tem que andar junto com a equipe de jardinagem. Então, esses três, eles têm que andar junto, porém não tudo ao mesmo tempo. Então, assim, um rasga a valeta, o outro passa a tubulação de hidráulica e de elétrica. Aí fechou, vem forração, arbusto. Aí ele volta e faz... Sabe assim, é um processo. E quando tem um elo central, que no caso sou eu, como profissional, tudo vem para mim para eu distribuir. E isso facilita a comunicação entre as equipes. E quando o primeiro passo de qualquer jardim que vai começar, eu reúno essas equipes, me apresento como gestora do processo de implantação da área externa, faço eles se conhecerem, porque quando a gente conhece, a gente respeita muito mais. Então, eles vão se respeitar muito mais quando ele entender que é o Denis que fez, é o Adriano que passou, entendeu? E aí, o cara que faria por cima das plantas, destruindo tudo, não vai fazer. Porque ele viu que o serviço do cara que tá ali, que é pai de família e tal, foi feito e ele não vai destruir o que o cara fez. Então, é uma relação de compromisso. Então, eu tenho esse hábito e eu percebi que era algo que fazia total diferença, porque eu fiz uma vez sem querer. Eu percebi que eu falei, gente, é um jardim muito grande, é complexo, deixa eu reunir todo mundo para eu entender como que a gente vai trabalhar. Só que, na verdade, a gente tava junto criando aquilo. Sim. E aí, depois disso, eu falei, poxa, não, isso precisa ser um produto, né? Sim. Por quê? Porque é algo que, lógico, é meu tempo, mas o cliente... ele vai ter benefício. Muito. E ele vai investir nisso para evitar um cano quebrado, uma planta morta, etc. E no final das contas, o que importa para qualquer profissional que está ali sendo contratado é buscar a satisfação do cliente. Sim, com certeza. Então, a gente tem que fazer tudo aquilo lá que tiver ao nosso alcance para buscar a satisfação desse cliente. Com certeza. E até... um erro muito comum para quem está começando na profissão, às vezes pensa o bolso do cliente como o bolso da própria pessoa. A gente já cometeu muito esse erro também, né? Muito. A gente pensa o bolso do nosso cliente como o nosso bolso. Não vou nem falar sobre isso porque é caro. Exato. Vou nem falar. E às vezes assim, o cliente quer o problema resolvido. Nossa, isso vai solucionar o meu problema? Quando ele entra nessa história, ele sabe... A gente fala assim, quando ele fala assim, com 2 mil eu faço a obra, com 3 mil eu faço a obra. A gente sabe que ele sabe que não faz. Mas a gente não faz e tal. Mas assim, no fundo é isso, é o custo da solução. O quanto custa a solução. E se a gente precisa buscar ajuda, precisa dividir, precisa buscar complementos, o que importa é a satisfação do nosso cliente. Teve um episódio também que eu gravei aqui que fala sobre a rixa, né, entre engenheiros e arquitetos. Que é uma rixa que não faz sentido, porque no final das contas tá todo mundo buscando o quê? A satisfação do cliente. O que acontece é que a gente tem um mercado que tem
um ego inflado, assim. Isso Sim. é fato. Vou falar, Pedro, porque É verdade. é real, a realidade. real. A gente trabalha com vaidade. Assim, quando a gente tá na mídia, eu vejo, eu nem tenho tanto seguidor, mas eu tenho hater. Assim, porque é uma bobagem, porque eu falo abertamente sobre o meu papel. E alguns arquitetos não querem largar o osso, de Sim. repente, por que eu vou soltar a especificação de piso para a Andrea especificar, sendo que a casa inteira eu que defini? E só porque eu sou especialista em área externa. Só por isso, para a gente poder somar forças e entregar o melhor para o cliente. Sim, Entendeu? exatamente. Só que eu me adequei e a maioria dos arquitetos que eu atendo hoje, eu não faço especificação de piso e área externa. Mas a geração nova, todas me pedem o meu trabalho completo. Porque Já não tem essa vaidade. não tem a vaidade. E tudo bem, a gente entende que é uma coisa também geracional. Uhum. Eu atendo arquitetos que eu fiz estágio, para você ter uma noção, assim, que foram meus grandes mestres. E é um jeito de pensar diferente. Não existe certo e errado, é só diferente. São extremamente, para mim, assim, são referências, mas tem muita dificuldade de abrir para troca, de abrir para somas, assim. E eu acho, no meu ponto de vista, bem pessoal mesmo, eu acho que a gente deixa de entregar algo além. Porque duas cabeças pensando já se dizia que é melhor, né? É do melhor, que uma só. com certeza. Então, no meu ponto de vista, eu acho que a gente está deixando de ter duas cabeças pensando. Sim, no que seria a melhor opção. No que seria a melhor opção. Mas tem que deixar de lado esse ego, porque não dá. Quando aí começa a ter atrito, um monte de coisa que aí não vale a pena. Aí já vira desgaste. Então, tem hora que eu falo... É melhor recuar. Recuo, porque é melhor eu recuar e a gente ter uma boa relação e a coisa fluir. Eu vejo que, às vezes, eu poderia dar uma sugestão sobre um produto, mas eu seguro a minha onda, porque eu entendo que é uma conduta profissional de um profissional, de outro ali. Sim. Mas a nova geração tá arrasando. É impressionante, eu sou fãzaço. Todo mundo fala, é uma geração, é difícil. Tem quem fale, né? Porque os empresários mais velhos, assim, eu falo, caramba, eu amo essa geração nova. eu amo. Eles são mega criativos, competentes, tem um jeito diferente de pensar que... A gente tem que se adaptar, porque são gerações diferentes, né? Conflita mesmo. Conflita mesmo. Tá tudo bem. Mas estão abertos a aprender. Entende que, como profissional, o seu repertório pesa muito. Uhum. Então, por que não ampliar o seu repertório, né? Exatamente. Temos tanta coisa para poder aprender, temos tantas coisas... Não, e eu fico sabendo de coisas que eu jamais saberia. Né? Até o programa de... plug, inteligência artificial, e eu falo, me fala tudo. Mas é isso. Muito bom. Senhoras e senhores, temos um episódio, o tempo voa, já até estourei o prazo, como sempre, né? Não, mas foi muito legal esse tema. Por isso que é isso que igual eu falei, que eu tento trazer com o podcast, né? É trazer esse nível de informação para que isso seja compartilhado com as pessoas. Lógico que o projeto também ainda está num processo inicial, né? Já estamos nesse período agora, que estamos aqui em agosto de 2024, estamos já com quase 3 mil inscritos no YouTube. Nossa, que legal. Então já é um grande avanço para o programa, porque olha o nível de informação que a gente tem, olha quão rico é. E muitas pessoas, às vezes, deixa para lá. Às vezes não vão pegar uma informação desse porte que pode mudar a vida dela, mudar a maneira como ela enxerga o mercado, né? Como ela age no mercado. Então, deixa essa oportunidade passar. Mas para você que assistiu esse episódio até aqui, encaminha para aquele seu amigo que você acredita que isso possa fazer a diferença. Você, arquiteto, que ouviu isso aqui e viu que isso faz sentido para você, encaminha para o seu amigo que você sabe que ele vai estar aberto a receber esse tipo de informação também. E, gente... Estreitar caminho, né, Pedro? Segue aí a Andrea nas redes sociais. Como é que a gente faz para te encontrar aí nas redes? O meu tá Andrea Esteves, _projetos. É Andrea sem o I. Porque muita gente procura com o I e não acha. É Andrea Esteves, _projetos. É isso aí, tamo lá. Perfeito, Andrea. Olha, agradeço mais uma vez. Foi Pedro, muito legal. Delícia, foi mesmo. Muito bom. Foi um bate-papo delicioso. Tava
querendo. Espero te ver mais vezes aqui. Espero te ver em breve. Vamos sim, se Tá Deus certo? quiser. Obrigado, pessoal. Até o próximo episódio e tchau!